Bom dia a todos que vêm à nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor. Também aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Um bom domingo, onde a gente se reúne para tratar de um tema à luz da doutrina espírita. Antes de a gente iniciar, vou passar os recadinhos, né? O primeiro recado é sobre o aniversário da Casa da Criança Vovô Nestor, né? Está completando 48 anos. E são um motivo de muita alegria, né? A Casa da Criança Vovô Nestor, nós estamos aqui na sede hoje, né? É uma creche que acolhe aí por volta de 400 crianças, dando todo o trabalho, fazendo todo o trabalho educacional, né? Dando alimentação. E além da creche, também há outras unidades onde a gente realiza também trabalho com famílias na periferia, com jovens, né? E nós, então, completando esses 48 anos, temos muita alegria e convidamos a todos vocês que quiserem se unir a nós, né, para auxiliar nesses trabalhos, são muito bem-vindos. Tá? Então, também nós vamos ter no dia 11 de novembro a festa da primavera, né, também da Casa da Criança Vovô Nestor, a fim de poder angariar recursos, né, para que a gente possa continuar esses trabalhos, né, de auxílio social. Então, vai ser aqui no Grêmio Parque Itália, que fica bem pertinho, né? Então, a festa da primavera vai ter comidas, bebidas, brincadeira para as crianças. Vocês podem vir, as famílias, né? Vão ter um dia de bastante descontração, né? E isso vai nos ajudar bastante também. Então, dados os recadinhos, vamos iniciar a nossa prece, para que a gente possa começar a palestra. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que Ele nos concede, a vida, a família, o corpo, a saúde, o alimento, tudo o que precisamos para caminharmos por esse mundo, em aprendizado, em crescimento, em provação, para que possamos progredir, purificarmos a nossa alma, levarmos o nosso espírito através do amor, da humildade, da caridade, da fé, da inteligência, conhecimento. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nessa manhã, para que possamos refletir um pouco mais sobre aquilo que necessitamos para fortalecer nossas almas. Agradecemos a nosso Mestre Jesus por todo o auxílio que nos dá, pelo Evangelho que nos trouxe há 2000 anos e pela doutrina espírita que faz reviver esse Evangelho em nossos corações, em nossas mãos, em nossos lábios, em nossa vida. Aos nossos anjos guardiões, aos espíritos amigos que sempre nos auxiliam, que estão ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos inspirando a prática do bem, que possam estar também nessa manhã conosco, nos inspirando o entendimento e nos dando suas mãos para nos conduzir sempre pelo caminho da bonança espiritual. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, quem vai fazer a palestra hoje sou eu, né, o João, e eu trouxe esse tema, né, o maior milagre de Jesus, que foi um trecho que Kardec escreveu, né, na Gênese, né, sobre o maior milagre de Jesus. Então, eu trouxe essa palestra, né, e aí eu busquei compor aí ela com alguns outros trechos de Kardec para que a gente possa refletir, né, buscar compreender, né, essa palavra milagre, como ela pode se encaixar dentro da doutrina espírita, né? Então, primeiro a gente começa pensando, né? Quais os milagres que Jesus, né, realizou, né? E que estão descritos no Evangelho, né? Vamos fazer uma recordação, né? Então, no Evangelho está descrito que Jesus transformou água em vinho, né?
que ele multiplicou pães e peixes, né? Que ele caminhou sobre as águas, ele acalmou uma tempestade, né? Ele se transfigurou, né? E fez aparecer pessoas ao seu lado, né? No Monte Tabor, né? Se transfigurou, ficou cheio de luz, apareceu Moisés, Elias ao seu lado, né? Ele secou uma árvore, né? Só falando com a árvore, ele secou aquela árvore, ficou seca, né? Figueira, né? Ele curou os leprosos, ele curou paralíticos e deformados, né? Atrofiados. Ele curou cegos, surdos, mudos. Ele curou a mulher hemorroíça, né? Aquela mulher que só de tocar no manto dele foi curada, né? Ele sentiu sair um poder dele, né? Acabou curando a mulher, né? Ele curou a distância, né? O servo do centurião, né? O centurião foi até ele pedir curasse o seu servo, né? E à distância Jesus curou o servo, né? Dele. Né? Ele curou possessos e expulsou demônios, né? Na linguagem do Evangelho, né? Expulsou demônios, né? Ele fez mortos ressuscitarem também na linguagem do Evangelho, né? Ele realizou diversas profecias, que não deixa de ser algo espetacular, né? Fazer profecias, né? Ele respondia conforme o pensamento e o sentimento das pessoas, né? Então as pessoas chegavam perto dele só de pensar, só de sentir alguma coisa, Jesus já respondia, quer dizer, ele tinha o poder de ler a mente da pessoa, né? De saber o que se passava no coração dela, né? Sem que ela falasse, né? Isso é algo realmente espetacular, né? Ele predisse sua própria morte e ressurreição, né? Ele sabia onde estavam as coisas, sem ter ido antes aos locais, né? Por exemplo, o jumentinho, né? Que ele ia entrar dentro de Jerusalém, né? Ele sabia que lá tinha um jumentinho, que era só os discípulos deles iam até lá, pedir o jumentinho para o dono, né? Para emprestar para o Senhor. Então ele já sabia, ele já tinha, né? Conhecimento das coisas, né? Onde estavam as coisas, né? Tem outra passagem no Evangelho que eu acho interessante. Teve um momento que Jesus e Pedro tinham que pagar um imposto, né? Eles não tinham dinheiro, né? E aí Jesus fala, Pedro, vai lá no lago, lá, abre a boca do peixe, que tem uma moeda dentro da boca do peixe, né? Então, é algo bem estranho, né? Mas está escrito no Evangelho, né? Como é que Jesus sabia que dentro do peixe tinha uma moeda, né? Algo realmente espetacular, né? Então, na linguagem do Evangelho, né, ele ressuscitou dos mortos, né? Jesus, após os 3 dias, né, ressuscitou dos mortos. Né? Ele apareceu e desapareceu de local fechado, né? Por exemplo, quando ele aparece para os seus discípulos, né? Todos os discípulos estão fechados numa casa, né? As portas estão fechadas, né? Ninguém entra, ninguém sai. Como é que Jesus adentra aquele local, né? Sem abrir uma porta, sem abrir uma janela, nada. E depois desaparece também, sem abrir uma porta, né? E ele ascendeu aos céus voando, né? Então, fala no Evangelho que depois que ele passou 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, Jesus ascende aos céus como que voando, né? Então, esses são fatos, né, que estão descritos no Evangelho, né? E são tipo como milagres, né? Não tem o homem hoje, né, a religião hoje não tem uma explicação para isso, né? E, e a religião tradicional diz que tudo isso é um milagre, é um mistério, né? E que isso é feito por Deus, né? Então a gente primeiro vem fazer umas considerações iniciais, né, sobre a doutrina espírita para que a gente possa abordar esses fatos, né? E Kardec, no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 1, né, item 5, ele coloca, né, que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos
até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Né? Outro ponto que Kardec colocou, né, está no livro dos Médiuns, né, capítulo 2, item 17. Né? Os fatos produzidos pelo Espiritismo, que são, no caso, os fenômenos, né, nos revelam novas leis e nos dão a chave de uma imensidade de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns fatos que passam por miraculosos no Espiritismo encontraram uma explicação lógica, é um motivo para não se apressar a negar o que não se compreende. Muitas pessoas negam os fatos, né, só porque não compreendem. Né? Muitos cientistas negam as pessoas que estudam, né, só porque eles não compreendem um determinado fato, eles negam. E o Espiritismo vem buscar, né, estudar esses fenômenos, esses fatos, né, e nos traz uma explicação racional, né, se baseando em leis, né, que provém do mundo espiritual. Muitas vezes não é considerada pelos homens, né, que vivem no mundo material e que só estudam as leis materiais, as leis científicas materiais. Mais um ponto que Kardec coloca é que, aos olhos do vulgar ignorante, né, da pessoa vulgar ignorante, né, qualquer fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e milagroso. Conhecida uma vez a causa, reconhecemos que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se expande o da ciência. Então, para aquelas pessoas mais ignorantes, né, veem um fato acontecer, nossa, isso é um milagre, isso é, nossa, né, é um milagre de Deus, né? Mas, à medida que a gente vai compreendendo as leis de Deus, né, as leis da natureza, né, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual, aquilo que a gente achava que era um milagre, que era uma coisa espetacular, começa a se transformar numa coisa normal, né? Porque ela está embasada nas leis da natureza. Né? Então, conforme a ciência expande esse conhecimento, né? A ciência, o que é? Né? A palavra ciência, no fundo, a palavra ciência é um sinônimo de conhecimento. Né? Então, assim, você tem ciência disso? Quer dizer, você conhece isso? Né? Então, conforme o conhecimento vai se expandindo, aquilo que a gente achava que eram milagres vão se reduzindo, né? Porque vão tendo uma explicação racional, né? E embasada. E a gente começa a pensar, né? Afinal, né? O que é um milagre? Né? O que é milagre? Né? E a gente vai buscar essas explicações dentro do Pentateuco kardeciano. Né? Então, Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, né? Na conclusão, né? Ele coloca aqui, ele pergunta, né? O que são os milagres? Né? E ele responde, né? Se não fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que são, no sentido litúrgico, né? Ou seja, no sentido religioso, no sentido dogmático, né? Derrogações das leis da natureza. Então, para a gente, né? Essa palavra, ela virou sinônimo de derrogação das leis da natureza. Quer dizer, né? Um milagre só acontece quando as leis da natureza são desfeitas, são quebradas, né? Quando algo acontece que não é explicado pelas leis da natureza. Né? Isso é o que levou, né, essa palavra a ter esse significado hoje. Né? Aí no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, ele pergunta, aí tem 7, né? Mas para vós, críticos, né, o que significa milagroso? Né? E a resposta é, né, o que é sobrenatural. Né? Milagroso é o que é sobrenatural. O que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Não é isso que as pessoas entendem, que é um milagre, que é algo, né, sobrenatural, que é algo fora da lei da natureza? Né? Mas aí Kardec ele coloca uma explicação que a gente tem que prestar atenção. Né? Também no Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 15. Né? Ele fala, né?
Em sua acepção primitiva, né, quer dizer, original, primária, né, e pela sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Né? Mas esta palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido original e hoje é tida, segundo a academia, né, segundo a universidade, né, como um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, em efeito, sua acepção usual, e não é mais que por comparação e por metáfora que nós a aplicamos às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Então, antigamente, né, à época de Jesus, a palavra milagre era empregada quando as pessoas viam algo que era extraordinário, era algo assim, né, uma coisa admirável, né? Mas conforme o passar do tempo, essa palavra foi sofrendo modificações e hoje as pessoas usam a palavra milagre como algo que foge às leis da natureza. Então mudou o sentido dessa palavra, do que era para o que é hoje. Né? E quando a gente se depara com algo que a gente desconhece, a gente fala que é um milagre. Mas é possível que as leis da natureza sejam derrogadas para que os milagres ocorram? Quer dizer, é possível que as leis de Deus, as leis naturais, sejam quebradas, né, para que possa acontecer um milagre? E a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, né, no item 526, pergunta 526, né, a espiritualidade superior ela dá uma resposta, né? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria. Né? Onde já faz aqui uma revelação, né? Falando que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Né? Então, os espíritos, estejam eles desencarnados ou encarnados, né, tem influência sobre a matéria. A gente tem influência sobre a matéria, quer dizer, a gente pode, de certa forma, agir sobre essa matéria para realizar algumas coisas, né? Mas a gente só tem essa influência, só tem essa ação para cumprir as leis da natureza e não para as derrogar. Lá no livro dos médiuns, Kardec coloca também, né? O milagre, né, como derrogação das leis da natureza, não se explica. Não tem como a gente explicar algo que é fora das leis da natureza. Como é que a gente vai explicar algo que, né, Deus criou uma lei? Se a gente entende que o milagre é a derrogação dessa lei, como a gente vai explicar, né, esse milagre? Não tem como explicar racionalmente. Né? Então, o milagre não se explica. Já os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam de maneira bem racional. Não são, portanto, milagres, mas simples efeitos que possuem sua razão de ser nas leis gerais. Os fenômenos espíritas ou espirituais, né, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis da natureza, que nenhum caráter miraculoso possuem, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Então, os fenômenos espirituais, eles estão dentro das leis da natureza, só que eles são regidos por leis espirituais, né? E por estarem dentro das leis da natureza, eles não são propriamente milagres, né? Não são algo extraordinário que foge às leis de Deus, né? Então a gente vai entender, os fenômenos espirituais são milagres? Né? Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, né, na conclusão, né, parte 2. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Então, vamos pensar na época lá de
de Kardec, que ele estava se deparando ali com mesas girantes, né? Então, as pessoas colocavam as mãos sobre as mesas e as mesas se moviam, né? Sem ninguém aplicar uma força, né? Elas subiam, desciam, um para o lado, um para o outro, né? Aquilo era um fenômeno espiritual, para algumas pessoas era um milagre, porque eles não tinham o conhecimento de como aquele fenômeno se dava, e aquilo parecia ser contra as leis da natureza. Mas, conforme foi se observando aquele fenômeno, foi se obtendo informações e o conhecimento sobre aquele fenômeno, começou-se a compreender que aqueles fenômenos eram gerados através de influência de espíritos, né? E que aqueles fenômenos estavam nas leis gerais da natureza, né? Então, aquela incompreensão foi quebrada, né? Através do momento que pudemos compreender como é que aquilo se dava, né? O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, quando um fato se produz, por assim dizer, à vontade por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Então, se uma pessoa produz um fenômeno, né? No caso Jesus, né? De curar alguém pondo as mãos, um exemplo. E outra pessoa também faz isso. E outra pessoa também faz isso. E outra pessoa também faz isso. Aquilo já parece ser uma coisa que começa a ser mais normal do que se parece, né? Já não é uma coisa tão milagrosa. Várias pessoas conseguem realizar aquele ato, né, de curar uma pessoa com a imposição das mãos, né? A gente já pode ver que não é algo tão extraordinário, que está na capacidade do ser humano agir dessa forma. Agora, para agir dessa forma, é necessário se ter um conhecimento, né? É necessário se ter algumas faculdades, né? Vamos dizer, mais do que conhecimento, algumas faculdades, um poder, né? Para se exercer uma cura, né? Kardec também colocou, né? O Livro dos Médiuns, capítulo 6, item 104. Né? O maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produzem e quando se compreende os fenômenos que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, eles constituem apenas uma nova aplicação dessas leis. Né? Não existem milagres no sentido que atribuímos a essa palavra, né? Ou seja, derrogação das leis da natureza. Porque tudo brota das leis eternas da criação e estas leis são perfeitas. Então, uma posição bem enfática de Kardec, né? Ele coloca na Gênesis, no capítulo 14, item 12. Então, o Espiritismo aceita e fabrica milagres, né? O Espiritismo não aceita absolutamente todos os fatos milagrosos ou sobrenaturais. Longe disso. Ele demonstra a impossibilidade de um grande número e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a dita superstição. Então, as pessoas muitas vezes caem no fanatismo e na superstição, né? E acham que qualquer coisa é um milagre, é um fenômeno. E às vezes são coisas simples, né? Que a ciência, muitas vezes, num estudo, consegue explicar a causa, né? E aquilo já não é mais um fenômeno, já não é mais algo maravilhoso, né? Então, a gente precisa fugir muitas vezes do fanatismo. Muitas vezes, não, a gente sempre precisa fugir do fanatismo, né? Das crenças cegas, né? Que podem nos levar à superstição, né? Kardec coloca também no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 7. Né? Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram leis do mundo material, ele, o Espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim
a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então, aqueles milagres ditos de Jesus que estão no Evangelho, se a gente começar a estudar a doutrina espírita, a gente vai começar a encontrar explicação para algumas causas daqueles fenômenos realizados por Jesus e que a gente pode compreender que não são milagres, derrogações da natureza, né? Mas que são efetivamente ações de Jesus sobre a matéria, né? Dos corpos, né? E das coisas que ele tinha essa condição, esse conhecimento de agir. Então, o Espiritismo considera a religião cristã de um ponto de vista elevado, mais elevado. Dá-lhe uma base mais sólida que os milagres. Essas bases são as leis imutáveis de Deus, que regem todo o princípio espiritual como o princípio material. Esta base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancioná-lo, né? Então, conforme as revelações que a doutrina espírita vem fazendo, né, das leis de Deus, né, das leis espirituais, a partir do momento que a ciência, né, começar a acolher essas revelações e estudar essas revelações, a própria ciência dos homens vai começar a compreender as coisas ditas milagres de um outro ângulo, né? E a gente colocar, né, os atos de Jesus, né, sobre bases de leis divinas, isso não vai diminuir a Jesus, né? Muito pelo contrário, isso vai engrandecer Jesus. Porque Jesus, ele não está fazendo, ele não fez nada que é fora das leis de Deus. Ele fez tudo em cima das leis de Deus, mas ele fez com conhecimento, né? Isso faz dele alguém muito acima de nós, né? Ele possui um conhecimento muito maior do que o nosso. Como é que ele conseguia andar sobre as águas? Então, uma pessoa que tem realmente muito conhecimento e aqui um dom, né, uma faculdade, consegue andar sobre as águas. Ninguém mais conseguiu andar sobre as águas. Mas a gente começa a ler alguns fatos, né? Por exemplo, na Revista Espírita, Kardec estuda, né, um médium chamado Holmes, né? E Holmes, na época dele, né, flutuava, levitava, voava. Saiu de um andar de um prédio e foi para o outro. Saiu pela janela e entrou pelo outro. Quer dizer, Holmes tinha uma capacidade para fazer isso, né? Um dom, uma faculdade. Assim como Jesus também tinha um dom, uma faculdade para andar sobre as águas. Agora, a gente precisa compreender que faculdade é essa, como que isso se deu, né? E não achar que isso é algo sobrenatural, né? Como o Espiritismo explica os milagres, né? Então, está lá na pergunta 555 do Livro dos Espíritos, né? Kardec ele coloca um comentário. Ele fala, né? O Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos. O conhecimento esclarecido destas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que está nas leis da natureza, o que é impossível e o que não passa de crença ridícula. Então a gente já tem aqui uma luz aqui, né? Que Kardec coloca, né? Que é o espiritismo e o magnetismo. Magnetismo já é uma ciência estudada pelos próprios homens. O eletromagnetismo, né? São as ondas de rádio, né? Que fazem a voz de uma pessoa sair de um lugar e ir para um outro a quilômetros de distância, estão fundadas na lei do magnetismo. Vamos pensar um rádio funcionando há 2000 anos, na época de Jesus. As pessoas iam achar que era um milagre. Como é que uma pessoa fala aqui num tubinho, né, um microfone, aquilo vai para uma anteninha, passa pelo ar, vai para um outro lugar, a 50 km de distância, e uma outra pessoa ouve num foninho de ouvido, né?
O próprio telefone, né? O telefone, quando foi inventado por Graham Bell, né, diz, né, que tinha um rei, né, o nosso rei, Dom Pedro II, né? Então, Graham Bell fez uma apresentação do telefone, né, numa feira, né, uma feira de ciência, de tecnologia da época, né, 1900 e pouco, 1800 e pouco. Então, o Graham Bell fez lá, né, e o Dom Pedro foi lá, e o Graham Bell fez uma demonstração para ele, né? Então, na hora que o Dom Pedro colocou a orelha, né, o Graham Bell falou alguma coisa, e o Dom Pedro ouviu e falou: nossa, mas essa coisa fala. Então, foi extraordinário para ele, né? Ele não entendia como é que o negócio funcionou, mas ele constatou aquela coisa extraordinária, né? Mas depois o Graham explicou como é que funcionava, né? Ah, não, são impulsos elétricos, a voz é transformada em impulsos elétricos que passam por um fio, né? Que depois o impulso elétrico é novamente transformado em um impulso sonoro, né? Então houve todo um conhecimento científico para compreender aquele fenômeno. Na época era um fenômeno, né? Então nós estamos aí já começando a dar os primeiros passos para compreender alguns fenômenos espirituais, né? Que se baseiam em cima do quê? Do magnetismo. O Kardec vem nos dizer que o magnetismo tem uma grande influência sobre os fenômenos espirituais, como é que eles se dão. Né? Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, item 15, Kardec coloca, né? Sendo conhecida esta lei, né, do magnetismo, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram nas ordens das coisas naturais. Então, a gente quer compreender melhor, né, as coisas que se dão em âmbito espiritual, a gente precisa começar a estudar o magnetismo. Como é que o magnetismo funciona, né, nas suas bases. Né? O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Então, além do magnetismo, né, existem outras coisas que precisamos estudar dentro da doutrina espírita, né? Que são as propriedades do perispírito, né? Os fluidos espirituais. Tudo isso é um conglomerado de conhecimento, né? Que a gente precisa adquirir para compreender como os fenômenos ocorrem, né? Como as coisas acontecem em âmbito espiritual, né? Regidos pelo magnetismo. Então, como os milagres acontecem? Né? Como os milagres acontecem? Como é que a doutrina espírita explica? Né? Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, né, parte 4, 6, Kardec fala, né? Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. Então, os espíritos exercem, né, essa ação incessante. Né? Agora, o que somos nós? Né? Não somos um espírito que está dentro de um corpo material? Né? Nós somos um espírito que está dentro de um corpo material. Se um espírito é capaz de exercer uma ação sobre o mundo moral e sobre o mundo físico, logicamente que tanto os espíritos desencarnados como nós que estamos encarnados temos essa condição. Né? Agora, tem pessoas que têm uma faculdade mais ostensiva, né? Que conseguem realizar isso de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Do que outros. Né? Isso tudo vai depender da fisiologia e também da elevação espiritual, né? Do próprio ser. Né? No Livro dos Médiuns, né, Kardec também coloca, né, o pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e de transmitir seu pensamento, por conseguinte, resulta, se podemos assim nos exprimir, de uma constituição fisiológica,
Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Então, o espírito, ele age sobre a matéria pelo pensamento, né? O pensamento é o atributo do espírito. É através do pensamento, da força mental, vamos dizer assim, que o espírito exerce uma ação sobre a matéria através do magnetismo, né? Através dos fluidos. Então, o espírito é capaz de modificar os fluidos, é capaz de rearranjar os fluidos, né? Através das forças magnéticas, né? Que o seu próprio pensamento exerce sobre a matéria. Na Gênesis, Kardec coloca, né? Capítulo 15, item 1. O princípio dos fenômenos psíquicos, quer dizer, os fenômenos mentais, né? Os fenômenos da força mental, do psiquismo, repousa nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético. Então, né, ele coloca aqui que o nosso perispírito, quer dizer, o nosso envoltório espiritual, né, o nosso corpo espiritual, ele é o agente magnético. Então, a força mental faz com que nós trabalhemos o nosso perispírito para agir, né? Então, a gente age com o perispírito, né? Nas manifestações da vida espiritual durante a encarnação e após a morte. Finalmente, sobre o estado constitutivo dos espíritos e seu papel como força ativa da natureza. Conhecidos esses elementos e constatados os seus efeitos, eles têm por consequência de fazer admitir a possibilidade de certos fatos que rejeitávamos enquanto atribuídos a eles uma origem sobrenatural. Então, enquanto a gente achar que as coisas se acontecem milagrosamente e a gente não considerar que nós temos um corpo espiritual, né? Nós temos um perispírito, que é o perispírito que age, a gente não vai conseguir chegar no cerne da questão, né? No cerne daquilo que realmente faz com que coisas extraordinárias, de fenômenos espirituais aconteçam. Né? Agora, Jesus tinha um perispírito? Logicamente que Jesus tinha um perispírito. Né? Ele também foi um espírito que se encarnou. E para se encarnar, ele tem que ter o perispírito como esse corpo espiritual que faz a união entre a matéria e o espírito. Então, Jesus também estava sobre as leis da natureza, quando encarnado. Né? Então, a gente começa a tentar compreender, né? Por que Jesus realizava milagres tão facilmente? Né? Então, os fatos relatados no Evangelho, e que até agora foram considerados como milagres, pertencem, na sua maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, aqueles que têm como causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Então, os relatos do Evangelho, quer dizer, os milagres realizados por Jesus, os fenômenos realizados por ele, estão na ordem, né, dos fenômenos psíquicos. Considerando o Cristo, por hipótese, como um espírito superior, não podemos deixar de reconhecer nele um dos da mais elevada ordem, e que ele está colocado, por suas virtudes, muito acima da humanidade terrena. A superioridade de Jesus sobre os homens não se devia às qualidades particulares do seu corpo, mas à do seu espírito puro, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a do seu perispírito, extraído das partes mais quintessenciadas dos fluidos terrestres. A qualidade desses fluidos conferia-lhe um imenso poder magnético, sustentado pelo desejo incessante de fazer o bem. Ele, Jesus, agia, portanto, por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Então, Jesus, ao se encarnar, ele formou o seu perispírito de uma matéria, né, quintessenciada, né? Quer dizer, ele coletou o seu perispírito foi formado dessa matéria mais pura, mais, vamos dizer assim, fina, né? Mais suave, né?
Então, vamos pensar que Jesus estava ligado ao corpo, mas ligado de uma forma tão suave que ele tinha condições de, muitas vezes, sair do próprio corpo, né? Ele tinha um desdobramento que a gente fala, né? A emancipação da alma. Ele fazia isso de uma forma muito suave, né? Porque às vezes a gente vê médiuns que, nossa, que estudam, que se dedicam em trabalhos mediúnicos, né? Durante anos, para conseguir ter um pouquinho de emancipação, de conseguir ter um pouquinho de radiação fora do corpo para perceber o mundo espiritual, né? Mas Jesus fazia isso naturalmente, porque a ligação dele era muito suave, né? Então ele tinha dupla vista, né? Ele conseguia ver a distância muito facilmente. Ele conseguia ver o espírito da pessoa que estava lá dentro do corpo, ele conseguia ver as mazelas, né, do corpo, da alma, de uma forma muito fácil, né? Então, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele, o Cristo, cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente eram classificados de milagres. Então, um espírito protetor, né? Que é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa fé, né, faz o desejo incessante de fazer o bem. Será que isso não pode ser considerado como fé, né? Você ter essa vontade de fazer o bem, né? E Jesus tinha essa vontade em escala praticamente infinita, né? Então ele tinha esse poder pessoal de realizar curas e milagres, né? De uma forma tão fácil, né? A gente começa a se perguntar, né? Se Jesus podia, será que a gente também nós podemos realizar milagres? Né? Podemos realizar esses fenômenos que Jesus realizava? Né? E lá no Livro dos Espíritos, capítulo 2, está escrito, né? Kardec coloca: aquele que pretendesse, com o auxílio do Espiritismo, fazer milagres, seria um ignorante do assunto ou um fabricante de enganados, iludidos. Ele está querendo dizer aqui sobre os milagres que não têm explicação, né? Os milagres da derrogação da natureza. Né? Então, aquela pessoa que vem ao centro, né, buscando um milagre, uma derrogação da natureza, né, uma cura instantânea, né, e aquela pessoa que promete isso, né, quando está sentado como um representante do Espiritismo, né, se ele promete isso, ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Né? Por quê? Porque o Espiritismo não faz milagres. Então, como se o Espiritismo coloca que não faz milagres, como é que uma pessoa que muitas vezes representa o Espiritismo promete um milagre? Né? Então, ele não está sabendo, e ele acaba iludindo aquela pessoa, enganando aquela pessoa. Mas se a gente busca, né, de todo o coração fazer o bem, né, e a gente, através da nossa vontade, da nossa fé, do nosso amor, dá algo de bom de nós mesmos, né, que é auxiliado pela espiritualidade para amparar uma pessoa, aí é uma outra situação. Aí existe uma explicação, não é algo miraculoso. É algo que vem de uma doação de amor, de bons fluidos que a gente pode fazer e que pode auxiliar uma outra pessoa. Muitas vezes pode até levar a uma cura do corpo, né? Agora, do que adianta a gente curar o corpo se a alma continua enferma? Do que adianta a gente, muitas vezes, ir numa igreja, ou vir no centro espírita, ou ir numa casa de umbanda, sentar num banco, né? Receber um passe, receber um banho de folha, né? Tomar uma hóstia consagrada, né? A gente às vezes sente aquele alívio, aquele bem-estar no nosso corpo, né? Às vezes tem uma cura de uma enfermidade. Mas se a gente continua tendo a nossa vida desregrada, falando mal dos outros, né? Chutando cachorro, achando que a vida não presta, se a gente não muda a nossa mente, nossa vibração, a nossa forma de encarar as coisas, e se muda intimamente, aquela cura do corpo não representou quase nada. Porque é muito provável que a minha própria mente perturbada vai futuramente fazer com que aquela enfermidade volte. Ou às vezes aparece outra. Né? Então a gente precisa. A gente quer a cura do corpo? A gente quer a cura do corpo. Porque no final das contas é uma ferramenta que a gente precisa para a gente viver nesse mundo. Né? É difícil a gente, muitas vezes, realizar algumas coisas com o nosso corpo enfermo.
Mas aquilo que a gente realmente precisa e a gente realmente tem que querer é a cura da nossa alma. Agora, a cura da nossa alma, a gente só vai alcançar quando a gente mesmo se propor a se curar. Porque ninguém vai vir mudar o meu pensamento. Eu que tenho que mudar o meu pensamento. Ninguém vai vir falar, agora você vai agir dessa forma, mudar o meu comportamento, num passe de mágica. Ninguém vai fazer isso. Eu preciso observar os meus comportamentos, ver aquilo que não está bom e me modificar. Então, isso é algo que a doutrina espírita vem nos trazer, da necessidade dessa transformação moral, dessa reforma íntima que a gente precisa fazer para conosco mesmo. Se a gente trabalha, né, no nosso próprio ser, a gente vai conquistar melhoras excepcionais. Só de mudar o meu pensamento, só de mudar a minha forma de ver perante as dificuldades, de encarar as dificuldades, de encarar muitas vezes as pessoas que são diferentes de mim, de buscar ser mais tolerante, de buscar ser mais solidário, de buscar vivenciar mais o amor na minha vida. Quanto bem isso vai trazer para mim mesmo, né? Sem necessitar que isso venha de fora, de que alguém vá fazer um milagre em mim, né? Mas vamos lá, né? Podemos nós também realizar milagres, né? Os milagres são produzidos pela fé, né? Então Jesus mesmo falava, né? A fé te salvou, né? Vá, não peques mais, né? A fé, né? Falou para a mulher hemorroíça, né? Que tocou no seu manto, ele falou: a fé te salvou. Aquele que para o cego, né? Também o cego, que ele estendeu as mãos e curou, falou para o cego: a fé te salvou. Agora, o que é a fé, né? A gente tem que compreender o que é a fé, né? Porque a gente acha que a fé é acreditar, né? Acreditar cegamente que as coisas vão acontecer, né? E a doutrina espírita vem dizer que não, que a fé não é isso. A fé não é acreditar cegamente. A fé, pelo menos no que eu compreendi até hoje, estudando a doutrina espírita, né? A fé, esse poder que emana do espírito, ele nasce a partir do momento que eu tenho confiança, que eu tenho a certeza absoluta de algo. Quando eu tenho a certeza absoluta, quando eu tenho confiança, a fé começa a surgir. Aquele poder, aquela vontade, né? Aquele ímpeto de ir adiante, de realizar as coisas, começa a acontecer, né? Quando eu estou com essa confiança e essa certeza. Agora, a certeza e a confiança eu só consigo ter a partir do momento que eu tenho o conhecimento, que eu conheço as coisas, que eu conheço determinadas coisas, né? Que pelo menos me dão uma base de conhecimento, né? Então, a fé é essa escalada do conhecimento que gera a certeza gera a confiança e a confiança gera a fé, esse poder transformador, né? Tão importante, então, a gente começar adquirindo esse conhecimento, para aí a gente ir galgando esses degraus e a gente conseguir ter uma fé inquebrantável, né? Kardec falava, né? Da fé inquebrantável. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Desculpa, capítulo 19, item 12. Né? Um espírito protetor passou uma mensagem e ele disse, né? O Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza que esta vontade pode concretizar a sua realização. Então, ele coloca aqui que a fé é a vontade de querer, né? E a certeza que essa vontade pode concretizar a sua realização. Os apóstolos, a exemplo do Cristo, também não realizaram milagres. Então, Pedro também realizou milagres, né? Tinha um caso que tinha um mendigo paralítico, que estava sempre na porta ali de não sei se era do templo, ou era de um estabelecimento, né? Estava sempre caído ali, né? Pedindo esmola. E um dia Pedro passou ali e aquele homem falou: Pedro, me ajuda, me dá uma esmola. Pedro virou e falou assim: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, né? Levanta e anda.
E o homem levantou e andou. Então, Jesus fez uma cura de paralíticos, Pedro também fez. Muitas pessoas, na época, dizem relatos, que se jogavam à sombra de Pedro, conforme ele andava, para poder ter a cura. Assim como a mulher quis tocar o manto de Jesus. Então, assim, Pedro, depois que negou o Cristo, né, ele se arrependeu e ele se voltou de uma forma tão intensa a seguir o que Jesus pregava, a viver o que Jesus ensinou a ele, que ele começou a cultivar uma certeza, uma confiança e uma fé tão grande que ele começou a realizar milagres assim como Jesus realizava. E se Pedro conseguiu, que era um homem irritadiço, que era um homem que brigava com todo mundo, à época, né? Quando era pescador, né? Era um homem ignorante. Se ele conseguiu fazer isso, por que a gente também não pode? A gente também pode, mas a gente precisa se empenhar em vivenciar esse amor de Jesus. Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que são explicadas em grande parte hoje e que serão completamente compreendidos pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então vem o Espírito dizer novamente sobre o magnetismo. Kardec coloca também, né? Evangelho, capítulo 27, item 7. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Então, tem muitas pessoas que querem que os outros as socorram, as tirem do problema, lhe dê as curas. Não buscam, mas só querendo receber. Não em construir por si só, né? Em caminhar por si só, né? Não digo caminhar com as pernas no sentido físico, mas caminhar em progresso espiritual. Né? Então a gente precisa ter essa certeza de que se a gente se ajudar, se a gente procurar se melhorar, a gente vai receber a assistência de Deus de uma forma muito maior. Porque Deus, assim, é como se ele estivesse sempre ali com a mão estendida, querendo pegar na nossa mão para nos ajudar, mas muitas vezes a gente não está nem querendo pegar na mão dele. A gente está só se lamentando. Ah, porque eu não valho nada, porque essa vida é muito difícil, porque todo mundo não me entende, porque eu não tenho chance, porque... E a gente fica nessa lamentação, nessa lamúria, e a nossa vida não vai para frente. Mas a partir do momento que a gente fala, não, poxa, não, tem que fazer alguma coisa, tem que me ajudar, aí o céu vai me ajudar também. Aí a ajuda do céu não é que ele vai me ajudar também, a ajuda do céu realmente vai se concretizar na minha vida, porque eu estou dando oportunidade para que o céu me ajude. E é isso. Mas, afinal, né? O título da palestra é, né, o maior milagre de Jesus, né? E qual foi, então, o maior milagre de Jesus? E Kardec colocou, né, na Gênesis, né, capítulo 15, item 62. Ele escreveu isso aqui, vou ler, que eu não quero tirar nenhuma palavra de Kardec, tá? Mas eu vou ler de uma forma bem tranquila. O maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que os seus ensinamentos operaram no mundo, malgrado a exiguidade de seus meios de ação. Quer dizer, né? Mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, né? Perante a pobreza, ele era um homem pobre. Né? Ele mesmo falou, né? Eu não tenho uma pedra onde repousar a minha cabeça. Né? Ele estava numa terra isolada, né? Uma terra que é isolada por desertos. Né? Israel é todo isolado por desertos. Né? Um povo pequeno. Né? Mas ainda assim, ele fez uma revolução
na mente humana. Ele conseguiu implantar a ideia do amor no coração do ser humano. Ele operou realmente uma revolução, né? Kardec coloca. Né? Em efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, na nação de um povo pequeno, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, foi incompreendido, desvalorizado e perseguido pelos seus concidadãos, caluniado, tratado como um impostor. Ele é obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, negado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Ele só fez o bem, e isso não o pôs ao abrigo da malevolência, que tornou contra ele os próprios serviços que ele rendia. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, ele morreu ignorado do mundo, porque a história contemporânea daquela época silenciou relatos sobre ele. O historiador judeu Joséfo é o único que fala sobre isso e diz bem pouca coisa. Ele nada escreveu e, no entanto, com a ajuda de alguns homens obscuros como ele, sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e ele tornou-se o pilar da civilização. Tinha, portanto, contra si tudo o que pode fazer fracassar os homens. Por isso dizemos que o triunfo da sua doutrina é o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova a sua missão divina. Se, em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele tivesse apenas a oferecer à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez dificilmente o conhecêssemos pelo nome hoje. Se Jesus tivesse só feito milagres, né, no sentido de curar as pessoas, mas não tivesse ensinado o caminho do amor, o caminho da humildade, o caminho da fé, né, possivelmente a gente nem lembraria dele hoje. Porque muitas pessoas curaram os outros, mas a gente não sabe. Né? Agora, trazer essa mensagem de renovação, né, do ser, né, de buscar, né, construir um reino de Deus, de amor, de paz no coração, isso Jesus nos trouxe, né, de uma forma muito, muito forte, que até hoje a gente busca esse caminho, né, de construção desse reino. Então, esse foi o maior milagre de Jesus. Eu agradeço a atenção de vocês, a todos que me ouviram também pela internet. A palestra fica gravada no nosso Facebook, do Lobo Estouro. E convido a todos agora, então, para fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer por esse momento, onde buscamos alimentar nossa alma com conhecimento e aonde buscamos relembrar os passos de Jesus, alguns de seus ensinamentos, de suas ações, que nos beneficiou a todos nós e que continua nos beneficiando, ainda mais quando buscamos trilhar esse caminho de renovação íntima, de amor, de paz, de humildade, de caridade no nosso próprio ser. Obrigado, Senhor, que essas bênçãos que recebemos hoje e a cada momento se expandam por todo o mundo e adentrem o coração de todos os seres humanos, principalmente aqueles que estão entre guerras com outros seres que são seus próprios irmãos. Que a paz reine no coração do homem. Graças a Deus, e assim seja. Então, agradeço a todos pela atenção, né? E convido para que aqueles que estão na internet possam vir até a nossa casa, né? Participar conosco desses momentos da palestra,
e dos trabalhos que a gente realiza aqui na casa, dos cursos, principalmente. Uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.